Olá, este aqui é o Shelly 2.5. Ele é um dispositivo de 2 canais da Shelly que pode, além de controlar iluminação e tomadas, também controlar persianas e portas. Vamos conhecer essas funcionalidades desse dispositivo nesse vídeo. Nesse vídeo então nós vamos ver os detalhes aqui do Shelly 2.5, que é um relé da Shelly que tem 2 canais e tem a função também de trabalhar com motores. A gente vai falar sobre isso. Mas antes da gente entrar nesses detalhes, gostaria de te lembrar que aí na descrição do vídeo você vai encontrar um link para a compra desse dispositivo. É um link para a loja oficial da Shelly lá no AliExpress. Nessa loja você vai ver também os outros dispositivos da Shelly que a gente já mostrou aqui no canal. Dê uma olhadinha lá, vale a pena. Gostaria de lembrar também que é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo. Deixe também, se você quiser, aí seus comentários, as suas dúvidas, a sua opinião, a gente sempre responde. E o mais importante de tudo, se você não for inscrito no canal, inscreva-se, isso nos ajuda muito e não custa nada para você. Bem, o que nós temos aqui então de informação na caixinha, né? Shelly 2.5, aqui a informação que ele trabalha com relé duplo ou a parte de motores de cortina, né? Ele tem aqui as seguintes informações, né? Ele tem 2 canais com 10 amperes cada um, então bastante coisa aí de potência que ele consegue segurar, né? Uma corrente de 10 amperes, em 127 dá mais de 1000 watts, em 220 mais de 2000 watts. Além disso, né, a informação que a gente tem aqui, né? Funcionalidade de persiana, né? Roller shooter, que ele chama, funciona aqui com 110 e 240. A gente vai ver também que ele pode ser conectado em corrente contínua também, mas é só para iluminação, tá? A função de motores, ele exige aqui que seja ligado em corrente alternada. Nós temos o Wi-Fi 2.4 que ele vai trabalhar, ele mede potência, então ele também tem aquela função de medição de consumo. Ele tem uma funcionalidade inteligente de desligamento, caso haja algum problema. Tem um web server embutido, conexão segura e tudo mais. Muito similar aos outros dispositivos Shelly que nós já vimos, né? Esse aqui é um pouquinho mais sofisticado pelo fato de ter 2 canais e ele ter a possibilidade de trabalhar com motores também. Bom, como todo Shelly também que nós vimos, nós temos aqui um folhetinho falando do grupo de suporte no Facebook. Aqui está o Shelly, pequenininho, né, como os demais que a gente conhece da marca. E nós temos na caixinha também mais 2 manuais. O que são esses manuais, né? Como os outros produtos da Shelly, nós sempre temos aqui um manual que vai ensinar a utilizar ele no aplicativo. Então, como é feito o pareamento, né? Onde você baixa o aplicativo, tem aqui o QR Code para você baixar, quais são as opções que você tem. Isso a gente vai ver na prática. Nós vamos instalá-lo, fazer o pareamento dele, né? E em seguida a gente vai dar uma olhadinha em todas as opções que ele tem. O outro manual, ele é um manual de instalação física mesmo, né? Então eu tenho essas figuras ampliadas para a gente dar uma olhadinha, mas essa primeira figura mostra então a ligação em 110, de 110 a 240 corrente alternada, né? Iluminação, onde se liga aqui os switches, né? As duas, os interruptores, vejam que eles fecham com a fase que está lá em cima, né? As lâmpadas ligadas nos canais de saída, output 1, output 2 e fechando o circuito com o neutro, diretamente com o neutro. Mesma coisa na corrente contínua, né? Então ele vai trabalhar de 30 a 50 volts, como está aqui na imagem que eu estou mostrando, embora esse manual seja de outra versão, fala de 24 a 60, né? Bom, eu confio mais aqui no manual que ele veio junto com o aparelho, né? E aquela imagem eu peguei da internet. E por último, nós temos o modo motor. Esse modo motor, como funciona, né? É similar à ligação que a gente tem das 2 lâmpadas, né? Então eu vou ligar o comum do motor no neutro, e aí o motor, esse tipo de motor tem 3 fios, né? Um é comum, vai ligado no neutro, e o outro, ele provê a rotação para ambos os lados, para cada um dos lados. Então tem um lado de subida e um lado de descida. A gente pode ver no diagrama que você tem as setas, né? De subida e descida. Você vai ligar um desses, né, na saída número 1, que seria o de subida, e o de descida no 02. Eu sempre falo isso. E se tiver invertido, né, eu não sei que fio que é fio, você liga,
Aí se você apertar o botão de subir, ela descer. Se você apertar o botão de descer, ela subir, é só você inverter os fios, né? Troca os dois fios. O que está no output 1 vai para o output 2, o que está no output 2 vai para o output 1. E vejam que continuam existindo aí os interruptores. Nós vamos ver que nós podemos usar interruptores de dois tipos, né? O interruptor normal e o interruptor de pulso, que é o recomendado aqui. A gente vai fazer depois um vídeo específico sobre a utilização de motor, a gente vai falar disso. Bem, é isso então. Eu vou fazer o que agora? Nós vamos fazer uma conexão dele, uma conexão simples, né? Só para fazer o pareamento aqui na fase neutro. E feita essa conexão, aí nós vamos explorar todas as possibilidades que a gente tem aí no software, né? Todas as configurações que existem. E a partir das configurações, né, depois que a gente olhar, a gente vai então testar, ligar aqui interruptores, ligar lâmpadas, ver como ele funciona, inclusive ver também comandos de voz utilizando o Google Assistant. Vamos lá então. Bem, conexões básicas aqui feitas, né, que é a conexão do neutro e face, para que a gente consiga alimentar o dispositivo e fazer o pareamento dele. Esse é o procedimento que eu recomendo para todos os dispositivos, né? Antes de você instalar, de você colocar ali na caixinha, de ligar todos os fios, antes de fazer aquela confusão toda que fica difícil você entender o que está acontecendo, faça o pareamento dele fora. Ligue na energia elétrica aqui, fase neutro, né? Não tem problema você inverter, ligue uma tomada mesmo, né? Com um fio simples e faça o pareamento dele, faça a configuração básica. Depois você leva para o local e instala. Isso facilita muito a vida, né? Isso é muito importante. Bom, então vou ligar a energia. Assim como outros dispositivos Shelly, esse aqui não tem nenhum LED, não tem nada que indique que ele está funcionando, né? O que nós vamos fazer então é entrar no aplicativo. Estou entrando no aplicativo Shelly. Na página inicial, né, nós vamos clicar no menu, né, no alto à direita. E nesse menu nós temos a opção de adicionar um device, primeira opção que está ali. Nesse momento nós temos que informar a rede, né? Tem que ser uma rede 2.4, a rede que nós vamos utilizar, então escolha uma rede. Se você não tiver a senha dessa rede, ele vai pedir, eu já tenho a senha cadastrada e vejo que já aparece aí, ó, Shelly Switch 2.5. É só dizer que eu quero incluir, clicar nele, né? Dar um yes, conectar ao aparelho. Muitas vezes o pareamento é feito conectando ao aparelho, então o aplicativo vai conectar ao aparelho antes de mais nada. E já foi incluso, né? Agora o que eu tenho que fazer? Procedimento Shelly é assim, eu vou escolher um local para colocar ele. Eu vou finalizar o pareamento colocando ele aqui no lab. Para isso eu posso tanto atualizar essa primeira tela, que vai aparecer a lista, ou ir no Discovery Device, que é essa opção que vai mostrar todos os dispositivos que foram descobertos, né, mas ainda não estão adicionados em local nenhum. Então ele procura pelos dispositivos. E tá aí, ele encontrou. E vejam que tem um update de firmware. Isso é importante a gente fazer, então já vou fazer e vou avançar o vídeo até quando ele finalizar esse update. Muito bem, finalizou, agora aparece o botão de adicionar. Clico nesse botão azul de adicionar. E agora eu tenho que dar um nome para ele, né? Escolher um local que ele vai ficar. Então a primeira coisa eu vou chamar de Shelly 2.5 para ficar mais fácil aqui para a gente saber que é ele. Vou deixar ele no lab mesmo, eu tenho aqui várias opções de local, né? Posso criar um local também. Deixei no lab. Vou marcar essa opção de manter o nome dele no sincronismo, isso é importante para os comandos de voz e tudo mais. Vou selecionar uma imagem, vou escolher essa imagem que é uma foto dele e faço um download. Eu poderia subir uma imagem minha clicando naquele botão de upload. E ele pergunta se eu quero incluir na cloud, digo que sim, e agora está conectando com a cloud. Isso às vezes demora um pouquinho, mas é muito importante, tá? Porque isso permite que você utilize o dispositivo fora da sua rede Wi-Fi, tem vários benefícios interessantes deixar ele conectado na cloud. Muito bem, terminou de incluir na cloud, já aparece aí, olha que interessante, aparece Shelly 2.5 e Shelly 2.5, são dois botões separados, né? Olha que legal. E aí tem também barra de consumo, muito bacana. Nós já vimos isso em outros dispositivos, né? Aqui eu aciono os dois relés e prontinho. Agora vou fazer o seguinte, né? Agora que ele está pareado, funcionando, vamos fazer a conexão aqui dele, né? Nós temos que conexões para fazer aqui. Nós vamos ligar duas lâmpadas de teste, né? Uma no output 1, outra no output 2.
nós vamos ligar também dois interruptores, um no SW1, outro no SW2, lembrando que os interruptores fecham com a fase. Então nós vamos ligar um conector de cada interruptor, né? Um no SW1, outro no SW2, e os dois conectores dos dois interruptores na fase. A gente pode ligar aqui, que é uma extensão da fase, ou pode ligar diretamente aqui na fase, né, que vem da rede, que é a mesma coisa na verdade, né? Bom, peraí, antes da gente fazer as demais conexões, vamos dar uma olhadinha então no aplicativo. O que a gente tem lá no aplicativo, né? Somente revisando aqui as conexões rapidamente, né? Antes de eu fazer, eu tenho neutro e fase, N e L. Esse outro L é uma extensão aqui da fase, né? Aí eu tenho SW1, que é o switch 1, SW2, switch 2 aqui, saída 1, saída 2, output 1, output 2. Nós vamos ver isso direitinho quando fizermos as conexões. Agora vamos entrar no aplicativo, então, como eu falei, e dar uma olhadinha em todas as configurações que nós temos. Bem, voltamos então ao aplicativo, né? Nós vemos que ele, como nós já falamos, foi cadastrado como dois dispositivos, né? Então nós temos um dispositivo que é o Shelly 2.5 e um outro dispositivo que é o 2 Shelly 2.5. Na hora de trabalhar com comandos de voz, acho que eu vou ter que trocar esses nomes, né? Vai ficar complicado. Os dois têm configurações em separado, né? Então eu posso entrar em qualquer um deles aqui e eu tenho as configurações, o que é bom e o que é ruim, né? Porque se eu fizer uma configuração para um, né, eu posso fazer uma configuração diferente para o outro. Agora, se é uma configuração importante que tem que ser feita nos dois, eu tenho que fazer nos dois, tá? Não posso esquecer disso. E que configurações são essas, né? Então vamos entrar aqui no Shelly 2.5, né, que é o primeiro aqui. Nós vamos clicar em Settings. Lá eu tenho Timer. Timer eu posso colocar um tempo para ele ligar, um tempo para ele desligar. Eu tenho Schedule, que é a agenda, né? Então eu posso adicionar aqui uma agenda, por exemplo, ele já está marcadinho todos os dias da semana, eu marco os dias que eu quero, coloco qual é o horário, né? Ou eu posso escolher aqui o pôr do sol, ou o raiar do sol também, tem horário. E aqui eu escolho uma ação, ele pode ligar, desligar. Então eu posso programar um dos canais para ligar, desligar em um determinado horário, alguns dias da semana, e o outro de forma diferente, né? Aqui eles são independentes, como a gente viu. Eu tenho aqui a parte de comunicação entre eles, né? Eu já falei disso em outros dispositivos Shelly. Então, quando o botão é clicável, quando o botão se for um botão de pulso, né, apertado por um tempo maior, ou quando ele é acionado, seja pelo aplicativo, seja por comando de voz, eu vou executar ações. Que ações são essas, né? São ações que têm uma sintaxe própria e ele vai se comunicar com outros dispositivos Shelly ou até mesmo outros dispositivos de outros fabricantes. Nós vamos fazer um vídeo posteriormente só com isso, tá? A gente vai mostrar como é feita essa comunicação entre os dispositivos Shelly. Vamos para a parte de internet. Na parte de internet eu tenho as duas redes, eu posso colocar, ele está cadastrado em uma rede, eu posso cadastrar uma segunda rede, lembrando que as duas têm que ser 2.4. Isso é bacana, que se falha uma rede, eu tenho uma rede backup, ela assume. Posso aqui ver o access point dele, olha que legal aqui, para que eu possa acessar diretamente pela rede. De home e de Wi-Fi, isso é legal quando eu estou usando ele fora de casa. Posso restringir o login se eu não tiver uma senha. Posso colocar ele na cloud. Isso no pareamento a gente já disse que sim, se não tivesse dito, poderia agora colocar enable na cloud. Ele tem uma parte de segurança que ele vai proteger quando atingir um limite de potência, né? Então se eu colocar aqui, olha, ele diz, olha, eu vou dizer qual é a potência, que quando ele chegar, ele vai desligar. Então eu posso dizer o seguinte, olha, eu estou aqui trabalhando em 127 e eu sei que cada canal consome no máximo, suporta no máximo 10 amperes. Eu posso colocar como segurança 1000 watts, por exemplo, 1200 watts, de forma que se ele atingir esse valor, aqui eu digito o valor, né, eu vou desligar automaticamente. O que mais que eu tenho? Aqui aplicações, né, da configuração da aplicação, se ele vai consumir, não vai, se ele vai somar na sala que ele está ou não. Posso colocar um PIN por segurança, um PIN é um conjunto de números. Posso manter o nome dele sincronizado, né, quando a gente faz aí, por exemplo, eu exporto ele para um outro aplicativo de comando de voz, por exemplo, ele vai aparecer com o mesmo nome, se eu alterar o nome. Aqui eu posso dizer o estado dele quando ele volta, né? Aqui eu tenho Input State Display. O que é isso, né? Eu tenho um interruptor que eu posso configurar o interruptor como uma posição ligada, uma posição desligada. Então ele vai dizer qual é essa posição, se estiver configurado. São algumas sofisticações, né? Aqui eu posso excluir ele do log de eventos, né? Da parte onde eu
armazeno tudo que acontece. Tem aqui compartilhamento, então eu vou dizer um outro usuário aqui do aplicativo Shelly, né? Então, se a pessoa tiver um aplicativo Shelly instalado no celular dela com um usuário diferente, eu digo que eu vou compartilhar esse dispositivo com ela. E aqui alguns settings, né? Então aqui, Operation Mode, isso é muito importante. Primeiro, modo de operação relé. Ele está no modo relé porque é o modo que tem 2 canais, eu controlo iluminação, controlo tomadas, enfim, é assim que funciona. Aí eu tenho o modo de roller shooter. Quando eu mudo para esse modo, ao invés de ele continuar sendo 2 dispositivos, como está aqui, né? Nós vimos que cada canal é como se fosse um dispositivo separado, ele se torna um dispositivo e vai ter um botão de subir e descer. Mas isso a gente vai ver no vídeo que a gente vai fazer sobre o funcionamento dele com motores. Aqui eu tenho o Power On Default, como é que ele volta após uma queda de energia. Então ele está em off, ele volta desligado. Ele poderia voltar ligado, que é a primeira opção. Ele poderia voltar de acordo com o último modo, ou ele poderia voltar de acordo com um dos botões, né? Eu posso dizer que o botão numa posição é ligado, na outra é desligado, e de acordo com como estiver o botão, ele volta. Então são muitas opções aqui, né? Aqui eu posso definir o que é um long push, que se eu estiver utilizando um interruptor de pulso, quantos milissegundos significa que é um pulso longo, né? Que tipo de aplicação que eu vou utilizar? Veja, ele está na aplicação relé, né? Tem aplicação geral, outlet é tomada, luz, relé ou customizado, né? Então ele está aqui na aplicação como se fosse relé. Tipo de botão, né? Que botão que eu estou ligado nele? É um botão momentâneo, que é tipo botão de pulso? É um botão que ele só funciona numa posição, uma posição é ligada até desligada? É um botão tipo Edge, que é o botão que qualquer posição inverte? Esse é o padrão aqui, eu vou deixar aqui. É um botão que está desligado dele, ou seja, só funciona para acionar outros dispositivos por aquela comunicação. Lembra que a gente viu naquela parte de comunicação que eu posso dizer, quando o botão é acionado, faça tal coisa. Eu posso desconectar, né, desconectar esse botão também dele. Então eu ligo o botão, não vai acender a luz, não vai fazer nada, mas vai acionar aquela função de comunicação. Bacana isso. São possibilidades, né, que podem te ajudar em algumas situações. Posso utilizar também para botão de ativação, se você tiver um sensor, por exemplo, né? Posso fazer um botão chamado de ciclo, cada vez que eu aperto ele vai mudando o ciclo. E posso reverter os inputs também. São muitas informações aqui, muitas possibilidades, como eu falei. Posso desligar aqui o LED de status, que no caso desse dispositivo está aqui atrás. Então tem esse LED, ó, a gente vai clicar em desligar, ele apagou. Cliquei em ligar, ele acendeu de novo, né? Então nem todo dispositivo Shelly tem esse LED, mas aparece essa opção aqui, né? O que mais que eu tenho? Atualização de firmware, já está no último, né? A gente já fez uma atualização. Aqui localização dele, enfim, aí o nome dele, o nome do canal, eu posso dar um nome para o canal aqui. Posso fazer um factory reset, resetar ele para padrão de fábrica. Posso fazer um reboot e aqui eu tenho informações do dispositivo, inclusive o IP dele na rede, que a gente vai precisar disso depois, se a gente for fazer aquela comunicação, mas isso fica também para outro vídeo, né? Então, enfim, são muitas opções que a gente tem, muita coisa mesmo, né? Talvez eu não tenha falado quando eu apresentei ele, mas aqui atrás a gente tem os conectores também, para que você possa, né, as pessoas que trabalham com programação e queiram atuar sobre o firmware dele, você vai fazer as conexões aqui e vai poder reprogramar, vai poder baixar, né, gravar um outro firmware diferente. Enfim, é um dispositivo muito flexível, né, como a gente já pode observar em outros da Shelly. E esse aqui talvez seja um dos mais sofisticados dele, né? A única coisa que ele não tem, talvez, e eu sei porque não tem, né, é trabalhar eventualmente sem neutro. Como ele tem esse modo motor, o trabalho sem neutro fica muito complicado, né? Quando a iluminação, aí é possível que ele trabalhe sem neutro, ele tem aquele bypass e tal. Mas as outras funcionalidades ele tem aqui e tem coisas aí muito interessantes. Bem, agora sim, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer as demais conexões, vou ligar aqui 2 interruptores, ligar 2 lâmpadas e a gente vai ver o funcionamento dele então. Bem, as conexões foram feitas, então eu tenho um interruptor para cada canal, uma lâmpada para cada canal. Só revendo aqui rapidamente, né, essas conexões. Então eu tenho aqui no N entrando o neutro, que esse fio azul vem direto aqui da nossa rede, né?
Nós temos aqui o switch número 1, esse com conector amarelo. Ele vem desse interruptor, na verdade desse aqui, né? Nós temos depois a saída número 1, que é esse fio branco, conector azul, que vai para uma das lâmpadas, e o outro conector da lâmpada, ele vem direto para o neutro, então fecha o circuito da lâmpada. Depois nós temos a entrada de fase, esse vermelho, que vem também direto da nossa rede. Aí nós temos aqui um outro conector de fase, que é conectado a esse, seria um conector auxiliar. E aí nós temos a saída número 2 aqui, o output 2, que vai para outra lâmpada, que também fecha o circuito aqui no neutro. E por último o SW2, que é o segundo interruptor, que vem para esse interruptor aqui. Os interruptores, como está no esquema que nós vimos, fecham, né, os seus circuitos com a fase. Então os dois interruptores, né, estão conectados também à fase, né, um conector de cada um deles vai para a fase e o outro vem, um para SW1, outro para SW2. Assim nós temos então o circuito já prontinho, todo conectado. Vamos energizar esse circuito. Enquanto ele entra aí no ar para a gente olhar pelo aplicativo, nós já podemos ver que os interruptores funcionam. Bom, nós podemos então observar pelo aplicativo que os dois canais aparecem, né? Shelly 2.5, como nós vimos antes, e Shelly 2.5. Quando eu clico no primeiro, ele acende essa lâmpada, no segundo essa lâmpada. Então eu tenho o controle aqui pelos interruptores e tenho o controle também pelo aplicativo, por esse botão aqui. Nós temos aqui informação de consumo. O consumo dessas lâmpadas é muito baixo, então não consigo ter ainda alguma informação relevante aqui, mas veja, até tem aqui nesse segundo, né, no 2 Shelly 2.5, eu tenho aqui já uma alteraçãozinha aqui às 10 horas de um pico aqui de energia que ele registrou. Então, se eu mantiver isso ligado em algum equipamento que consome continuamente, eu vou ter um gráfico aí de consumo, vou poder acompanhar de forma bem interessante aí por esse gráfico, né? Bom, então esse é o funcionamento de um circuito para iluminação. Dois canais independentes que a gente pode programar. Então, cada um dos canais aqui eu posso em settings, posso programar o seu timer, né? Nós já vimos essas configurações todas. Posso programar várias funções para cada um dos canais de forma independente. Posso controlar pelo aplicativo, controlar por interruptores. Os interruptores aqui estão configurados, os dois, para aquele modo ET. Então, independente da posição, né, ele vai acender ou apagar. Posso mexer no aplicativo aqui. Então, eu tenho agora, independente da posição, eles funcionando para acender e apagar. É o modo ET chamado, os dois estão configurados nesse modo. Isso, então essa é uma configuração padrão aqui para iluminação. O que mais que nós podemos fazer com o Shelly 2.5? Nós podemos controlar motores, mas o controle de motores nós vamos ver num vídeo específico só sobre isso. Estou deixando aqui o card dele, então quando você assistir esse vídeo aparecer o card aí porque está disponível. Se não, você dá uma olhadinha na playlist de dispositivos Shelly que eu já deixei o card no início desse vídeo. Muito bem, para finalizarmos esse vídeo, vamos testar aqui os comandos de voz com o Google Assistant. Como eu tenho dito nos outros vídeos sobre o Shelly, a skill da Alexa para esses dispositivos ainda não está disponível no Brasil. Para você conseguir, você tem que mudar sua conta para os Estados Unidos, que eu acho que é uma operação um pouco delicada, principalmente para quem tem vários serviços, né, da Amazon cadastrados. Então estamos aguardando que ela chegue ao Brasil. Quando chegar, nós faremos alguns vídeos testando os comandos de voz, então, utilizando a Alexa. Por enquanto, nós vamos utilizar o Google Assistant. Para funcionar adequadamente, eu fiz uma modificação nos nomes, né? Nós tínhamos aqui o Shelly 2.5 e tínhamos também o Shelly 2.5. Estava o nome do canal dessa forma, né? Fica muito complicado, então, para um comando de voz entender, então simplesmente troquei aqui para Shelly 2. E esse permanece Shelly 2.5. Bem, vamos fazer então um teste e ver como funcionam os comandos de voz nessas condições. Ok, Google. Acende o Shelly 2. Claro, ligando o Shelly 2. Então, perfeito. O outro é Shelly 2.5, né? Vamos ver como ela entende. Ok, Google. Acende o Shelly 2.5. Desculpe,
Eu não entendi. Ok, Google. Acende o Shelly 2.5. Você quis dizer, acende o Shelly 2,5. Olha que interessante, então ela entende como 2,5, né? E não 2.5. Ok, Google. Acende o Shelly 2,5. Claro, ligando o Shelly 2,5. Ficou um nome um pouco complicado, mas funciona, né? O ideal seria eu colocar o nome do local onde elas estão, como eu sempre recomendo. Então, se você instalar esse Shelly aqui para iluminação num quarto, numa sala, numa cozinha, num banheiro, numa varanda, num corredor, você troca o nome dele aqui no aplicativo pelo nome correspondente, né? Eu vou só mostrar aqui, eu acabei não mostrando como troca o nome, é muito simples, né? Onde que eu troco o nome do dispositivo, né? Se nós entrarmos aqui, nós vamos ver que ele tem toda a parte aqui de consumo, né, e tudo mais. E eu tenho aqui embaixo, não é aqui no Settings não, tá? Eu tenho aqui embaixo na primeira tela, deixa eu voltar lá. Na primeira tela, o Edit Device. É onde eu volto para aquela tela inicial do pareamento, onde eu digo onde ele está. Eu coloco uma imagem para ele, né? Posso subir uma imagem. E aqui nesse local eu troco o nome. Então fica bem simples aqui. Eu poderia, por exemplo, chamar esse aqui de Shelly 3, né? Esse 3. Somente para a gente testar aqui os comandos de voz, porque o 2.5 ficou realmente complicado. E aqui embaixo eu confirmo, né? Então já troquei o nome, ó. Eu tenho Shelly 3, Shelly 2. Então agora não tenho mais aquele 2.5 que estava causando dificuldade aqui para o Google entender. Vamos só testar. Ok, Google. Acende o Shelly 3. Sem problemas, ligando o Shelly 3. Foi perfeito, né? Ok, Google. Acende o Shelly 2. Você quis dizer, acende o Shelly 2. Isso. Tudo bem, ligando o Shelly 2. Tá com alguma dificuldade, talvez seja a minha pronúncia aqui, mas funcionou perfeitamente, né? Ok, Google. Apaga o Shelly 2. Tudo bem, desligando o Shelly 2. Ok, Google. Apaga o Shelly 3. Sem problemas, desligando o Shelly 3. Isso então, funciona desde que você tenha nomes, né, que sejam fáceis de entender. Isso vale para Alexa, vale para o Google, vale para qualquer assistente de voz que você for utilizar. Você tem que ter nomes, primeiro, nomes únicos, para que ele não confunda. Nomes que a pronúncia seja fácil, né, não vai colocar um nome cheio de consoantes ou coisas do tipo. E um nome também que seja de fácil identificação entre os outros nomes que você tiver. Essa é a ideia e vai funcionar perfeitamente. Bom, é isso que a gente então queria mostrar desse dispositivo, o Shelly 2.5. Lembrando que nós vamos fazer um vídeo só sobre ele com a conexão com o motor, um vídeo rápido mostrando como ligar o motor aqui, como colocá-lo também, como fazer o motor funcionar. Eu vou primeiro fazer no modo aqui, como se fosse iluminação, né? Um sentido de cada vez. Depois nós vamos testar também o modo, né, de operação para motores mesmo, que é um pouquinho diferente. Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de deixar o seu like, deixe também seus comentários, as suas dúvidas, a sua opinião, a gente sempre responde. E não se esqueça, se você não for inscrito no canal, inscreva-se. Isso não custa nada para você, mas nos ajuda muito. Muito obrigado, até um próximo vídeo.